Louvado sejam Jesus e Maria, sempre sejam louvados. Que alegria mais uma vez nos reunirmos para refletir sobre os escritos de Santa Faustina em seu diário, que nos falam sobre o amor misericordioso de Jesus e do Pai. Iniciemos esse momento de fé com o sinal da nossa salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um dos aspectos mais sérios da nossa vida é que, como somos carne e espírito, nós temos uma vida carnal e uma vida espiritual. E nesta vida espiritual, nós temos um inimigo sobrenatural que tem o objetivo de nos causar dor, nos tornar cegos e tolos, para que nós sejamos miseráveis eternamente. A Bíblia chama esse inimigo nosso de a antiga serpente, diabo ou Satanás, o sedutor, o príncipe deste mundo. Na primeira carta de Pedro, ele diz que esse inimigo é um nosso adversário que anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. E ele, então, esse nosso inimigo, ele se satisfaz quando consegue conduzir os filhos de Deus rumo à destruição e causar a perda da vida eterna para o maior número de pessoas. Esse é o objetivo dele. Já São Paulo nos conta de um bom combate. Então nós estamos num combate espiritual, mas nós podemos combater mal ou combater bem, como diz São Paulo. E esse inimigo da nossa salvação diariamente, a todo tempo, nos confronta com suas ciladas, né? E São Paulo nos exorta na carta aos Coríntios: não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos suas maquinações. Nós não somos ignorantes a respeito disso. E Santa Faustina nos fala sobre isso no seu diário, no número 153. E ela diz: um dia vi duas estradas, uma estrada larga, atapetada e cheia de flores, cheia de alegria e de música e vários prazeres. As pessoas caminhavam por essa estrada dançando e divertindo-se, e estavam chegando ao fim sem se aperceberem disto. E no final dessa estrada havia um enorme precipício, ou seja, o abismo do inferno. Essas almas caíam às cegas na voragem desse abismo, e à medida que iam chegando, assim tombavam. E seu número era tão grande que não era possível contá-las. E avistei outra estrada, ou melhor, uma vereda, porque era estreita e cheia de espinhos e de pedras, por onde as pessoas seguiam com lágrimas nos olhos e sofrendo diversas dores. Uns tropeçavam e caíam por cima dessas pedras, mas logo se levantavam e iam adiante. E no final dessa estrada havia um magnífico jardim, repleto de todos os tipos de felicidade. E aí entravam todas essas almas. E já no primeiro momento esqueciam os seus sofrimentos. Então nós vemos duas estradas, uma de prazeres momentâneos, que não devem tomar o lugar de Deus na nossa vida. A fama, o sucesso, o dinheiro. Se parece muito feliz, né? Quem vai por essa estrada, mas essa estrada nos leva à perdição. Satanás é o pai da mentira e fará tudo para nos afastar de Deus, para nos enganar, nos destruir
distrair e nos seduzir. Muitas vezes nós sentimos que nós estamos num deserto espiritual e sabemos que se buscarmos fielmente a presença de Deus, por mais que nós não sintamos Jesus ao nosso lado, Ele continua caminhando junto de nós. E nós vemos que o mundo nos oferece muitos caminhos. Nós vimos esse caminho da fama, do dinheiro, que nos leva à perdição. E nós temos o caminho que às vezes é uma vereda, é um caminho com muitas dificuldades. Mas nós sabemos que quando nós trilharmos esse caminho junto com Jesus, nós chegaremos a Jerusalém Celeste. Jesus nos acompanha, né? É preciso saber escolher em cada momento, em cada situação da nossa vida. Porque se nós pensamos na vida eterna, nós temos que escolher aquele caminho em que Jesus caminha conosco. E nós vivemos numa sociedade onde o sagrado é desprezado. Não podemos jogar o que é santo, permitir que Deus seja desrespeitado. E essa sociedade de hoje não leva a sério os valores de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus. Não leva a Deus para os seus lares, não busca a Deus em seus corações. E é preciso que tenhamos a fé, porque quando nós cremos, Jesus, eu confio em vós, eu tenho a fé de que por mais difíceis que forem as situações, quando o Senhor está comigo, eu posso tudo, né? A gente não precisa ser ignorantes, bravos, nervosos com os nossos irmãos. Não. Quem tem Jesus no coração tem a mansidão que vem do Espírito Santo. Jesus dizia: felizes os mansos, porque eles verão a Deus. Então, a gente não pode brigar com o nosso irmão que não vê as coisas diferentes, mas de quem sabe, ele olhando as nossas escolhas, ele olhando a nossa vida, ele pode decidir-se em ter uma vida mais santa, mais justa. Então, o sagrado para nós é o amor de Deus, é amarmos uns aos outros como Jesus nos ama. Jesus disse para Santa Faustina que aqueles mais pecadores, aqueles mais miseráveis, eles merecem mais a minha misericórdia. Então nós devemos saber escolher. Por mais que nós tenhamos errado, que nós tenhamos trilhado por caminhos do erro, por caminhos do pecado, Jesus está sempre nos esperando de braços abertos para nos acolher, para nos estreitar em seu peito e dizer: venha, meu filho, eu te perdoo. Recomece comigo agora, viva comigo. É Jesus quem deve nos conduzir, é Jesus quem deve nos mostrar o caminho. E ficarmos atentos, porque o inimigo da nossa salvação anda ao derredor buscando a quem devorar. Que nós sejamos sinais desta misericórdia e deste amor de Deus para todas as pessoas com as quais nós convivemos. Que nós sejamos motivo de alegria e motivo de júbilo, para que os irmãos se incentivem a tomar esse caminho que, mesmo por dificuldades, nos levará a Jerusalém Celeste. Jesus nunca nos disse, nunca nos prometeu uma vida de fartura e de diversão. Ele nos disse: tomai todo dia a sua cruz e me siga. E é assim,
tomando cada dia a nossa cruz, levantando a cada queda, como ele caiu no caminho ao Calvário, que nós conseguiremos chegar até a Jerusalém Celeste, onde haverá um mar de alegrias, de júbilo, de encantamento, porque lá nós encontraremos Jesus. Deus é amor. Deus é amor, e quem anda em Deus permanece no amor e Deus permanece nele. É pela linguagem do amor, do perdão e da misericórdia que nós seremos reconhecidos. E esse amor e essa misericórdia é dado a cada um de nós pela ação do Espírito Santo, pela vivência dos mandamentos, né? Nós seremos conduzidos à presença de Deus. Peçamos ao Senhor: Senhor, derrama sobre nós essa água que sai do vosso coração. Derrama sobre nós a água do Espírito, que nos dá a sabedoria, que nos dá a força para vivermos cada dia as dificuldades deste dia, mas felizes, com os olhos voltados a Ti, Senhor. Que os meus olhos não se afastem de Ti, Senhor. Derrama sobre mim, sobre os meus familiares, sobre a minha casa, as graças necessárias para que nós possamos vencer as dificuldades do dia a dia. Que nós possamos vencer as tribulações. Sim, muitas tribulações nós teremos, mas nós chegaremos a Jerusalém Celeste. Derrama, Senhor, a graça de eu escolher sempre o bem, sempre o Teu caminho, sempre buscar estar dentro desse Teu coração, Senhor Jesus. Que maravilha! Dizer sempre: Jesus, eu confio em vós, eu necessito de Ti, Jesus. E buscar o Jesus na nossa oração, e buscarmos a Jesus nas visitas ao Santíssimo Sacramento, na nossa comunhão espiritual, na leitura diária da Bíblia. É aí que nós encontraremos forças para vencermos todas as dificuldades desta pequena vereda, mas nós chegaremos a Jesus. E agora, finalizando essa meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso de reparar os pecados da humanidade com a recitação desse Santo Terço, vamos mergulhar então no oceano da misericórdia de Jesus as nossas intenções. Vamos falar para Jesus todos os pedidos que nós temos no nosso coração. Apresente agora a Jesus misericordioso as suas intenções. E você que acompanha o canal Parábolas de Fé, o Evangelho Meditado, as leituras do dia, deixa aí nos comentários os pedidos de oração e nós rezaremos por tuas intenções. E eu te peço que você comente, se inscreva no canal e compartilhe, para que essa misericórdia, para que essa esperança de salvação seja divulgada para tantos e tantos corações que muitas vezes se sentem desanimados no caminho da eternidade. E vamos rezar hoje então pela Igreja no Brasil e no mundo, pelo Papa Francisco, pelos sacerdotes e missionários, pelas vocações. Vamos rezar pela paz no mundo, pelos cristãos perseguidos, pelas vítimas do Covid-19 e também pelo fim da pandemia. Pedir a cura, Senhor, dos doentes. Senhor Jesus, cura os doentes. Pedir pelas famílias, pelos jovens, também pelas almas do purgatório, pelos aflitos e agonizantes deste dia, pela conversão dos pecadores, por aqueles que estão trilhando aquele caminho largo da diversão e dos prazeres, para que eles se voltem para o caminho de Jesus. E vamos pedir então pela difusão e triunfo do Imaculado Coração de Maria.
pela humanidade, pedindo que os dons do Espírito Santo caiam sobre nós e que nos fortaleçam nessa caminhada. Vamos pedir a intercessão de São José pelos trabalhadores e pelos desempregados. Apresente agora a Jesus as suas dificuldades, as lutas que você tem enfrentado no seu dia a dia. São tantas, quantas lutas no dia a dia, a luta do trabalho, da alimentação, mesmo da força para a gente viver esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Jesus não vai nos deixar só, Ele caminha conosco. Agora fala para Jesus, apresente a Jesus o seu impossível. Aquela graça que somente Jesus pode te conceder. E digamos com toda a confiança, depois de apresentarmos esse nosso impossível: ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E agora rezemos o nosso terço. Rezemos o terço com a alegria de quem está a cada palavra já caminhando rumo a Jesus. Vamos rezar o nosso terço com toda a confiança por todas essas necessidades. E não vamos nos esquecer de, ao final do terço, dizermos com toda alegria e com toda confiança: Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus!